Oi pessoal, então, agora eu vou falar sobre os ângulos, as aulas que a gente teve, o último conteúdo que a gente teve. Eu vou passar rapidamente aqui pela ideia geral. O que seriam os ângulos? O ângulo, como a gente tem lá no nosso caderno, como vocês sabem, é a medida de abertura entre duas semirretas, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma semirreta aqui e outra aqui, o que seria o ângulo? Primeiro a gente tem que encontrar o vértice, que o vértice é esse ponto aqui. Oxi. Esse pontinho aqui, certo? Aqui. Esse é o vértice do nosso... Esse aqui é o nosso vértice, é o encontro das duas semirretas. E essas semirretas, elas estão abertas, elas têm uma abertura entre elas, e o ângulo seria então essa abertura. É a medida, professor? É a distância desse daqui até aqui? Não. É realmente a medida da abertura. Como eu disse para vocês, nós temos, por exemplo, metros, centímetros, quilômetros, que a gente consegue medir, né? Tipo, a gente tem uma régua, uma trena e tal, a gente consegue medir. Nos ângulos a gente usa, é um outro sistema de medidas, é uma outra coisa que se refere aos ângulos, que aí nós temos o círculo trigonométrico, que isso aí eu não mostrei para vocês, mas enfim. É uma outra coisa, e como eu disse, os ângulos vão de 0 a 360 graus, é apontado por aquele, por exemplo. Se eu coloco 40 graus, essa bolinha aqui em cima, não é graus Celsius de temperatura, é uma outra coisa, tá? São outros graus. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a medida de abertura entre essas duas retas, aqui, né, essa aberturinha aqui, que vocês estão vendo que eu fiz, eu teria que pegar o transferidor, que eu mostrei para vocês como é que funciona, como é que faz. Mas, por exemplo, se essa abertura aqui eu posso falar, por exemplo, que tem 80 graus. Só isso. Essa é a ideia geral. É a distância. E como eu disse, esse pequeno ângulo tem a mesma medida desse ângulo aqui. E é a mesma medida que esse, e a mesma medida que esse. Oxe, mas um tá bem maior que o outro. Eu sei, mas eu só quero saber qual que é a medida de abertura das duas retas. Então a medida de abertura dessas duas retas vai ser sempre a mesma. Quando elas se abriram uma em relação à outra. E aí, passando, né, o que caiu na nossa prova? Os ângulos complementares e suplementares. Poxa, a gente viu que nós temos os ângulos de 90 graus, certo? Aquele L, tem esse L aqui no nosso desenho. E é marcado por esse quadradinho aqui com um pontinho dentro. A gente sabe que é um ângulo de 90 graus. E o nome desse ângulo é ângulo reto. Certo? E o que seriam os ângulos complementares? Os ângulos complementares são quando dois ângulos somados, eles resultam em 90 graus. Ou seja, o que pode ter acontecido? Nós tínhamos um ângulo de 90 graus, como esse desenho aqui, e a partir do nosso vértice, eu peguei uma reta e uma semirreta e cortei esses dois ângulos em algum ponto. Que ponto? Tanto faz. Aqui eu posso falar que, por exemplo, que eu cortei o meu ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45 graus. Então agora eu tenho dois ângulos de 45. E quando eu junto os dois, eu junto esse ângulo com esse ângulo, eu formo de 90 graus. Certo? Conseguem entender isso aqui? É isso. E aí como é que apareceu na nossa prova? Por exemplo, esse ângulo aqui tal, tinha um quadradinho, tinha uma aqui. Aqui tinha um 2x e aqui tinha um 3x. Cara, o que a gente tinha que fazer? Simplesmente, se eu sei que os dois juntos dão 90 graus, eu sei que 2x mais 3x vai dar o quê? A única coisa que pode dar 90 graus, gente. 90 graus. Somo 2x com 3x, 5x, igual a 90 graus. Ora, 5 está multiplicando, vai passar dividindo, 90 dividido por 5, que é igual a 18 graus. Essa aqui era a resposta, se não me engano, da letra C da página anterior lá. Página de trás, na verdade. Certo? É isso. Ângulos complementares. O exercício vai falar? Às vezes não, às vezes vai. Naquele nosso lá eu coloquei só complementares e suplementares. Às vezes você tem que dar uma lidinha para ver se tem que fazer alguma outra coisa. Por exemplo, se eu fizesse a metade do complemento, a metade de x aqui, eu tenho x, eu queria a metade do x, divido por 2 enquanto 9 graus. Tá? Mas não foi isso que eu não pedi nada aqui, na verdade, só resolvi e encontrei o valor de x nessa questão. Certo?
Esses são os ângulos complementares. E aí nós temos os ângulos suplementares. Os ângulos suplementares ele vai aparecer mais porque esse ângulo aqui é o raso, é um ângulo raso. É literalmente uma linha onde são duas semi-retas, na verdade uma apontando para cada lado. E nós temos o ângulo de abertura. Qual que é esse ângulo? 180 graus. Isso aqui tem 180 graus, gente. Aqui que pode acontecer? Sair uma semi-reta aqui do meio do vértice e cortar esse ângulo de 182. Por exemplo, 120 graus e 60. Quando você junta os dois, dá 180. Ah, como é que estava aparecendo lá nos nossos exercícios? Tava, por exemplo, isso aqui. Aqui tinha um ângulo de, sei lá, 110 graus. Aqui tinha o X. Vixe, isso aqui é um 110, tá? Não ser bem feio, mas é um 110. E aqui tinha o X e ele queria descobrir, sei lá. Ele queria descobrir o X. Cara, se vocês estão vendo, isso aqui é uma reta. Vocês estão vendo, isso aqui é uma linha reta. Onde nós temos um vértice. Olha aqui, mesma coisa que esse outro desenho, ó. Mesma coisa, só tá virado. Só tá virado o negócio. Como é que isso aqui que faz? 110 mais x igual a 180. Por quê? Porque esse aqui tem 180 graus. Tem uma reta cortando aqui. Tem uma reta cortando o ângulo de 180 graus aqui. Somos 2. X igual a 180 menos 110, né? Eu somo 110 com x no caso. Aí ele passa diminuindo, que ele tem um mais escondido aqui. X igual a 70. Encontrei que x é igual a 70. Se meu x é igual a 70, quanto que vale esse ângulo aqui? 70. Por quê? No último caso lá que a gente estudou, são os ângulos opostos pelo vértice. Que nós temos um vértice, certo? Eu tenho um ângulo x aqui. O oposto dele é esse que está logo atrás dele. Também vale a mesma coisa. E se eu tenho um y aqui, o que vem logo atrás também vale y. Os ângulos opostos são iguais. Teve gente que colocou, por exemplo, aqui embaixo, 110 igual a x. Não, gente. Eles não são opostos. 110 e x não são opostos, eles são adjacentes. Eles estão um do lado do outro, cara. Eles são suplementares. O ângulo oposto ao 110 é esse aqui, ó. Aí aqui sim tem 110. Certo? É isso, galera. Não tem muito o que falar. Qualquer dúvida, mandem por favor aí no chat, no Discord ou aqui nos comentários, tá bom? Se eu não me engano foi só isso que era nossa. Era só isso. Que é o complemento do ângulo X. Sei lá, não, qual é o complemento do ângulo 53? Qual o complemento de 53? Essa aqui quase todo mundo acertou. Qual o complemento de 53 graus? Vai. 90 menos 53 igual a 37. Opa, travei aqui. 37 graus. Pronto. Suplemento 180 menos 53, beleza? É isso, galera. Qualquer dúvida, só chamar.